O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesses 2 últimos domingos do tempo comum, nós ouvimos por primeiro sobre a correção fraterna, todas as instruções que o Senhor nos deu de como realizar isto, de como colocar em prática a correção fraterna. E vimos no último domingo o convite ao perdão, não pela matemática humana de apenas 7 vezes, mas pela ótica divina de 70 vezes 7. E hoje reforça-se a certeza de que o nosso Deus age segundo a sua percepção, segundo sua lógica, e que nós precisamos nos esforçar para chegar a essa estatura, para chegar a essa altura, cujo modelo para nós é o Cristo. Eu já falei, mas eu quero insistir, nós nos encontramos aos domingos para que nós nos sintamos igreja. Sim, todo mundo é igreja. Do cristão que às vezes nós não sabemos o nome, embora seja a nossa obrigação, não só o padre, mas todos da comunidade, sabermos quem somos, ficarmos atentos a Carmen, lá na minha paróquia. Eu sempre digo para ela: fique atento quem chega pela primeira vez. É importante o acolhimento,
É importante saber o nome da pessoa. É importante dizer à pessoa: bem-vindo, bem-vinda. Sente-se aqui, sinta-se em casa. O mundo nos acolhe, mas nos acolhe para a vida em trevas. E nós que temos o melhor tesouro, não acolhemos. É triste. Então é preciso que nós nos acolhamos. E que, sobretudo, que nós insistamos uns com os outros, para que os mais fortes na fé sejam o suporte para aqueles que estão fraquejando na vida em Deus. Suportai-vos uns aos outros não significa, deixa aí, vou suportar, não. É suportai-vos de suporte, de base. Precisamos ser uns para com os outros essa base. Os mais fortes, os mais adiantados, os mais progredidos devem colaborar com aqueles e aquelas que estão tateando, que estão cambaleando, que estão seguindo a sua caminhada. Daí, irmãs e irmãos, o acolhimento faz com que nós entendamos o texto do profeta Isaías, que fala para um povo cativo: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Nós temos a ilusão de que o nosso tempo é eterno. Nós temos a ilusão de que podemos postergar. Nos dias de hoje, a palavrinha na moda é procrastinar, adiar, deixar para depois. Não. O tempo do cristão não é o ontem, não é o amanhã. É o hoje, o kairos, a graça. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está perto de nós. O Senhor nos busca como o patrão da vinha. Ao longo do dia, o Senhor vai nos buscando, nos chamando. Precisamos ser dóceis e acolher o convite. Mas ao acolher o convite, precisamos abandonar os caminhos ímpios. Precisamos abandonar as maquinações, voltar para o Senhor. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. E aí o profeta nos dá a dica para que nós espiritualmente entendamos que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Nós, às vezes, queremos que Deus pense a partir da nossa ótica humana. Ótica humana atingida pela força do pecado original. Por isso que, às vezes, nós desdenhamos de quem está chegando. Nós desdenhamos de quem está fraco na fé. Nós desdenhamos de quem é diferente de nós. Não. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E vossos caminhos não são como os meus, diz o Senhor. E aí o profeta dá a imagem da distância. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Deus está a anos-luz de nós na misericórdia, no perdão. Ô Padre, é tão difícil. O que é fácil nessa vida, Luiz? Me diga. Não é? O que é fácil? Até para pegar um copo com água é uma luta. E quanto mais difícil, mais nós valorizamos. Por isso que Santa Teresa Edith Stein vai dizer isso. Aquilo que é difícil de se conquistar, devemos lutar para isso. Quanto mais difícil, mais luta para conquistarmos aquele bem precioso. Um bem precioso que faz com que Paulo chegue a dizer:
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? A morte nos aproximará do Senhor. Os santos e santas nos ajudam a entender isso, que a nossa vida é uma passagem e que não podemos nos apegar. É bom viver, é bom estar com os irmãos e irmãs, mas tudo é passageiro. De modo que Santa Teresa mesma vai dizer que ela morre porque não vive em Deus. E para ela, vida é morrer, porque morrendo para essas coisas, ela passa a viver em Deus. Paulo diz isso. Viver é viver em Cristo, e morrer é um lucro, porque para além da morte, a plena comunhão que outrora nossos pais no paraíso perderam, jogaram fora, desconfiando do amor de Deus. E aí Paulo diz uma coisa interessante, porque ele gostaria de ir, mas sabe e sente que ficando aqui poderá ajudar outros a experimentarem o amor de Deus. E aí ele se coloca nas mãos do Senhor e, sobretudo, neste domingo que celebramos o dia da Bíblia, vai fechar o mês de setembro, dia 30, com a festa de São Jerônimo, ele que traduziu a Bíblia para o latim, vendo os originais em grego, em hebraico e aramaico, ele faz a tradução para o latim, a tradução chamada Vulgata, a primeira grande tradução da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. É ele quem faz isso, por ordem do Papa Dámaso. São Paulo, então, diz: só uma coisa importa, indo para o céu ou ficando aqui, viver à altura do Evangelho de Cristo. É isso que eu estou fazendo? Procurando viver segundo a vontade do Senhor? Padre, é difícil, eu sei. Não é fácil para mim também não. Mas essa é a meta que devemos perseguir, com a graça de Deus e com o nosso esforço pessoal. Concluo falando deste Evangelho e desta parábola. Que parábola! Primeiro, Deus nos chama de manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5. Isso quer dizer que Deus está nos chamando sempre. São muitas as oportunidades que o Senhor nos oferece. Precisamos aceitar o convite. Depois, Ele é fiel ao que combinou conosco. Ele é fiel. Ele não disse aos primeiros que dariam a moeda, Ele deu a moeda. Mas Ele é bondoso e quis dar ao último também uma moeda. Mas, padre, então nessa lógica, a lógica humana, se os últimos vão ganhar uma moeda também, então vou deixar para vir depois. O valioso não é a moeda, o valioso é viver em Cristo. Os operários da tardinha, os que chegaram por último, foram felizes? Foram. Mas quem foi mais feliz? Aquelas que logo cedo experimentaram o amor de Deus. Santo Agostinho: ó beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei. Eu, Fábio, me alegro muito, porque não existe um minuto desde o colo da minha mãe que eu não conheça o nome do Senhor. Eu fico feliz porque eu tenho 48 anos, eu sei que não parece que eu tenho 27 por aí. 48 anos que eu sou cristão. 48 anos que eu sou igreja. 48 anos que eu ouço o nome do Senhor ecoar do fundo do meu coração. 48 anos, não troco por nada. Não troco por 100 moedas, 1000 moedas, não. A minha alegria de ter chegado cedo é impagável. Porém, aos que estão chegando agora, eu tenho que dizer: venha, porque é muito bom. Venha, venha. Mesmo chegando agora, vivamos intensamente. É o Senhor que nos acolhe. Não importa a hora que cheguemos. Ele é fiel
Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, e Ele é bom. Daí que nós não podemos ficar com o dedo, dizendo, você chegou a essa hora, então você fica lá atrás. Não. Deus não quantifica, Deus não estratifica, Deus não põe esse ou aquele no lugar. Todos cabem no seu coração. Todos. E nós não podemos ficar com ciúmes de quem chegou depois, não. Porque o amor de Deus é para todos. Queridos irmãos e irmãs, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O importante é trabalhar na vinha do Senhor. Ele te chama. Diga sim, não deixe para depois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.